A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Esta igreja da Congregação Cristã no Brasil, o fogo está queimando há horas atrás da igreja. Muitas casas já foram queimadas. Mas o fogo então se alastrou e passou atrás da igreja, o qual tem uma narração de um irmão afirmando que o fogo queimou tudo, passou próximo da igreja e não queimou nenhuma madeira, nenhuma tábua, nenhum caibro, nenhuma telha. E nós estamos pegando hoje isto, irmãos, como reflexão nesta obra, irmãos. Podemos observar, irmãos, que este fogo aqui desta igreja, podemos observar e é uma reflexão, viu, irmãos? Que este fogo é as provações, é a perseguição do povo de Deus. Na maioria das vezes a gente enxerga isto como uma perseguição, como alguém querendo nos abalar nesta fé, nesta graça santa, irmãos. Observamos que o fogo ali próximo da igreja, no fundo, e não queimou nenhuma tábua. Isso porque, irmãos, a igreja está guardada. A igreja que eu quero dizer é a igreja do nosso coração. É aquela parte em que nós servimos a Deus por fé e por graça. Na maioria das vezes esse fogo, irmãos, quer nos atacar, quer queimar, quer acabar com cada um de nós, quer tirar as nossas forças, quer tirar, irmão, a nossa alegria de servir a Deus. Irmãos, eu fiz um vídeo recentemente e eu coloquei aquela frase: a congregação cristã no Brasil salva. Mas eu fiz propositadamente, irmão, de propósito. E eu coloquei e pensei assim: alguém vai prestar atenção nesta fala e vai me refutar. Só que a pessoa que refutou, eu achei que seria um crítico antigo ou alguém que é estudiosos, né? Estudiosos aí na internet, entre aspas, estudiosos da pandemia, teólogos da pandemia. Fez um cursinho ali, né? E já começou já a falar que era teólogo. Outros fizeram um cursinho, já falaram que era, né? Doutores, advogados, psicólogo, psiquiatra, né, irmãos? Mas veja bem, o qual quem foi criticar essa parte foi uma pessoa que se passava por nossos irmãos, defendia a obra de Deus igual a nós, falava bem da congregação. E essa pessoa pegou essa fala e colocou no seu canal, me criticando porque eu falei isto. A congregação cristã no Brasil salva. Na realidade, quem salva é Cristo Jesus, mas que lá na casa do Senhor nós nos preparamos, nós temos encontro com Deus, nós temos encontro com o Criador espiritualmente, e se nós nos manter debaixo da obediência da palavra de Deus, sim, herdaremos a coroa da vida eterna. Mas e o fogo que passa atrás da igreja aí? Vocês estão observando que o fogo queima, as labaredas sobem, mas a igreja está intacta. A igreja está intacta, irmão. Santo Deus mesmo. Vou colocar esse vídeo para vocês ver, irmãos, o que aconteceu com essa igreja. Preste atenção. Irmãos, a paz de Deus. Eu vou fugir um pouco aqui da finalidade do grupo, mas é por uma causa muito justa. É o seguinte: o sítio Dois Irmãos, na região de Uberlândia, tem uma congregação, irmãos, onde Deus dá a graça do meu pai atender como cooperador ali.
E já faz mais de 24 horas que iniciou um incêndio nas propriedades vizinhas, nas fazendas, e já causou muito dano, irmão. Já destruiu várias propriedades, inclusive propriedade de nossos irmãos, onde tira o sustento dali, irmão. Já consumiu as lavouras deles, já queimou granja de galinha, granja de porco. E até agora, graças a Deus, não feriu ninguém ainda, irmão. Inclusive ontem Deus já fez um milagre, porque quando faltava 1.000 metros para o fogo chegar na congregação, que é uma igreja feita totalmente de madeira, os irmãos clamou a Deus ali. Inclusive meu sobrinho falou que eles ajoelharam no meio do pasto para clamar a Deus. E Deus mandou um vento, irmãos, e desviou aquele fogo. E Deus deu a graça de não queimar a igreja, não queimar a casa de nossos irmãos. Inclusive minha irmã reside lá. Mas, irmãos, o fogo foi se alastrando para outra região e consumindo muita coisa. Muitos irmãos nossos já tiveram muitos prejuízos materiais ali. E o pior de tudo, irmãos, é porque eles trabalharam a noite inteira tentando apagar esse fogo, com auxílio do bombeiro, com auxílio dos funcionários das usinas, mas o fogo se alastrou na reserva ambiental, nas canas de açúcar, e agora o fogo, irmão, está retornando na reserva que tem no fundo da igreja, e então corre-se o risco de pegar fogo na igreja. E os irmãos lá tá muito aflito, está em aflição. Meu pai está muito aflito, irmão. Inclusive ele hoje nem está trabalhando, já foi para o sítio para apoiar os irmãos ali. E só Deus, irmãos, para fazer um milagre para apagar esse fogo, porque eles já estão desgastados, já tem mais de 24 horas sem parar, sem descanso. Eles não estão conseguindo mais combater aquele incêndio. Então os irmãos, ora a Deus por nós, irmãos, para que Deus possa fazer um grande milagre na nossa vida, tá bom? Deus que abençoe os irmãos. Vocês ouviram aí, irmãos? Faz mais de 24 horas que o fogo pegou, acabou com tudo e não queimou uma tábua da congregação cristã no Brasil. E isso nós estamos pegando como uma reflexão para esta obra, que o fogo vai chegar próximo a nós, irmãos, e não vai nos queimar. Irmãos, Deus tem mostrado para muitos em revelação. Esse Deus é maravilhoso. Nós que servimos a Deus e sabemos do mistério de Deus, irmãos, vocês acreditam que Deus, quando quer mostrar algo para alguém, Ele mostra em sonho? Veja bem, irmão, creio que muitos aqui vão associar no que eu estou dizendo. Muitos, às vezes, irmãos, têm sonhos perturbadores, né? Sonhos ali de uma avalanche, sonho de um mar tomando conta da sua casa, chuva, vendaval, água barrenta e muitas coisas, irmãos, que Deus mostra em que nós automaticamente sabemos que aquilo ali é prova que vai vir. Deus dá revelação, Deus mostra da visão o que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. E isso daí não é só exclusividade de quem é evangélico, de quem é da igreja, não. Vocês acreditam? Vocês acreditam que Deus mostra até para pessoas que não conhecem nem o evangelho? Até para pessoas que às vezes até não gostam nem de crente, mas Deus mostra para eles saber que as coisas acontecem, que as coisas também hão de acontecer. E isso se chama revelação, né, irmãos? Uma certa ocasião eu tive um sonho em que estava vindo um vento enorme, né? E aquele vento balançava as paredes da casa. Só que eu percebia que a janela estava com aquele solavanco do vento, estava sendo arrancada. De repente a janela voa no vento e a chuva entra
mas a parede balança, mas a parede não cai. Isso daí é prova que vem na nossa vida. Às vezes balança, às vezes molha um pouco, né, irmãos? A pessoa fica provada, mas a estrutura está firme em Cristo Jesus e não cai. Então esta é uma foto, é um vídeo, melhor dizendo, em que nos reflete muita coisa dentro desta graça. E nós hoje passamos por essa tempestade na vida cotidiana e na internet. Aí nós vemos aí que a congregação está sendo criticada de todos os ângulos. As pessoas estão cheias de ódio. As pessoas querem, se pudesse, nos arrancava de dentro da casa do Senhor. Se as pessoas pudessem, proibiria você de ouvir a palavra de Deus. O inimigo fica furioso. O inimigo usa pessoas. As pessoas são boas, mas o inimigo usa essas pessoas. E nós vamos terminar esse vídeo, queridos, com uma igreja serena, né? Uma igreja chamada até Contenda, mas é o bairro, não é a igreja. É o bairro onde fica esta igreja. E termino esse vídeo, queridos, saudando a todos vocês com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Deixa aí seus comentários se você também pensa desta forma. Fica com Deus, queridos. Paz de Deus, meus irmãos. Essa igrejinha é da Contenda, aqui no Paraná. Os cultos aqui é quarta, se não me engano, domingo. Bem pequenininho. O estacionamento é maior que a igreja. Então fica certificado que essa é a Contenda. Vamos aproximar um pouquinho dela. Vocês verem. Está tendo culto de jovens. Congregação da Contenda, que são José dos Pinhais.